Estudante de medicina. Fernando Holliday, o negro de estimação da direita. O bravo Fernando Holliday. Olha o Holliday, ó. Fala, Holliday, eu tava vendo você ontem na manifestação. Estava lá fazendo um discurso. Os braços do povo. Os braços do povo. Como é que foi lá? Tinha muita gente, né? Tinha bastante. Tinha muita gente. Eu acho que foi uma das maiores manifestações aqui, segundo a Dirce. Eu confio mais na Dirce. Data Dirce. Não, inclusive, acho que teve 2 dados interessantes aí. Primeiro, o UOL fez uma matéria dizendo que as manifestações de ontem da direita foram 5 vezes maiores do que as manifestações da esquerda, que também chamaram manifestação para o mesmo dia contra a anistia e tudo mais. Então, acho que já dá um recado muito claro do poder de mobilização que o Bolsonaro tem, mesmo estando em prisão domiciliar. E a concorrente de vocês, a Globo News, pode falar o nome deles aqui? Já falei, né? A Globo News também disse que foi a maior manifestação desde que o Bolsonaro saiu da presidência. Ou seja, mesmo quando ele estava na rua chamando, a indignação não tinha sido tão grande quanto agora. Então, acho que definitivamente foi uma manifestação histórica ontem. E essa manifestação, que era anistia? Pedindo anistia? O que era essa... A pauta principal foi a anistia, e aí é muito interessante a gente falar sobre qual anistia, né? Porque tá tendo essa discussão. Vamos só diminuir umas penas aqui, só para algumas pessoas ali. E a pauta era muito clara em torno da anistia ampla, geral e restrita. Isso é, abarcando todas as pessoas e abarcando não somente esse inquérito recente que está sendo julgado no STF, como também aquele inquérito das fake news que está aberto desde 2019 e que até hoje o Supremo ainda gera investigação em torno daquilo. Então a ideia é que tudo que englobe esse período seja apagado e que a gente comece de novo a seguir em frente no Brasil, né? E aí tem uma outra discussão que é o seguinte, muitos especialistas, entre aspas, dizem que a anistia não é uma pauta do povo. Então, o poder desta manifestação, o tamanho dessa manifestação, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, demonstra que sim, é uma pauta que tem uma força muito grande. A anistia é do Congresso, né? É uma pauta do Congresso. Não, é político. Louco. E o povo do 8 de janeiro? Não estou dizendo do povo. Quem vai decidir é o Congresso, né? Sim. É o Congresso, isso sim, né? Isso sim, é como o impeachment, também é. O povo tá aí para... na verdade, essa data aí foi sequestrada. Esse ano foi... Os dois pegaram o 7 de setembro, né? Uma era a soberania, não é? Do Boulos. Isso. O Boulos com bandeira. Os caras estão... Aí eles tentaram falar pro pessoal deles ir com a bandeira do Brasil, mas a maioria tava de vermelho ainda. Nem tem conseguiram, eles não acharam a tempo. Né? Então, era isso aí. Na minha época, o 7 de setembro era o desfile da escola, a gente ia lá na escola. Os cavalos. Né? Ia lá o tiro de guerra, né? O exército. Era aqui em São Paulo, era aqui na Tiradentes. Na Tiradentes, colocava lá e a gente assistia lá os desfiles. Agora virou... Que coisa, né? Que coisa, virou uma... política tá pegando fogo. Mas você acha que vai rolar? Olha, eu acho que a gente nunca teve tão perto disso nesse momento, né? O PP, União Brasil, que eram partidos que estavam com ministérios, saíram da base do governo, declararam apoio a essa anistia e com isso levaram junto o PSD, que é do Kassab, que também não estava nessa discussão e agora também apoia a anistia. O que estava faltando é essa pressão pública para dizer, olha, as pessoas realmente apoiam isso, né? Não é só uma pressão de fora que vem dos Estados Unidos, não é somente uma pauta de políticos da direita ou de influenciadores da direita, mas de pessoas reais, de eleitores que estão se manifestando e querem ver essa justiça feita, né? Querem a pacificação do país. Então, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é crucial para que essa anistia seja aprovada. E junto com ela, e aí vai ser uma discussão interessante também, a reabilitação, a elegibilidade do presidente Bolsonaro, que é uma outra discussão que eu acho que é, inclusive, uma falta de respeito absurda. Você tem um ex-presidente da República com 70 anos de idade, que passou por uma facada, diversas cirurgias, preso dentro de casa, e tem gente fazendo evento de lançamento de campanha à presidência e dizendo que é candidato à direita. E tem outros querendo discutir, mas quem vai suceder ele é o fulano, é o ciclano, é o Tarcísio, é o Zema. Peraí, não acabou. Não acabou. A anistia é um caminho possível. O próprio julgamento no STF ainda abarca recursos.
Se tiver uma divergência só no julgamento essa semana, pode ser que vá para o plenário do STF. E aí, na prática, é um outro julgamento com todos os ministros do Supremo. Então, você tratar o jogo como acabado agora e discutir qualquer sucessão de candidato de direita para a presidência da República é uma falta de respeito com o Bolsonaro e, digo mais, é um suicídio para a própria direita, que a esquerda nunca fez isso. Quando o Lula estava preso, não houve uma discussão. Só vamos escolher um sucessor se e quando o Lula decidiu o candidato dele. Agora, o Lula aqui foi na cadeia, né? Foi na cadeia. Na cadeia ele escolheu o Haddad, né? E aqui na direita... Mas a política, o jogo é assim, né? Não deixa buraco, né? Não tem vácuo na política, né? Eles falam que... precisa ter estratégia. Eles falam isso. Precisa ver quem o Bolsonaro vai essa ânsia abençoar, por poder é perigosa. Quem o Bolsonaro vai indicar. Porque o Bolsonaro é o cara, né? É ele que... O voto é dele. Essa manifestação que teve aí não é pro Malafaia, pro Tarcísio... Não é por ninguém, é por Bolsonaro isso aí. Assim eu vejo. Sim, assim eu vejo. Com certeza. Né? Com certeza. Agora, é lógico que o Tarcísio já apareceu na pesquisa hoje aí, né? Eu nem vi essa pesquisa. Saiu uma pesquisa aí hoje. Tá em o Tarcísio ganha no segundo turno. No segundo turno. Já a segunda, né? Saiu hoje essa pesquisa. Saiu essa pesquisa, mas semana passada... E aí o Tarcísio foi lá. E o Tarcísio não tinha falado, até o momento, o Tarcísio não tinha falado nada contra o Supremo e não tinha... Bolsonaro acima de tudo. Porém, estamos aí. Não é isso? É mais ou menos. É esse o discurso. Bolsonaro acima de tudo. Porém, estamos aí. Eu acho que assim, de todos os governadores, o Tarcísio é o que menos tem demonstrado, ou melhor, o Tarcísio é o que mais tem demonstrado fidelidade ao Bolsonaro, de fato. Porque assim, quando você pergunta para qualquer outro governador, mas e a presidente? Vamos ver, tem que analisar, não sei o quê. O Tarcísio, o candidato é o Bolsonaro. Eu sou candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Aí acontece de pessoas no entorno dele quererem empurrar. Não, mas o Tarcísio tem o apoio do Centrão, o Tarcísio é bom, o Tarcísio é gestor, isso e aquilo. Mas ele próprio, no discurso dele, tem sido sempre muito leal ao Bolsonaro. E acho que é assim que tem que ser. Porque você cogitar a hipótese de, nesse momento, já discutir uma sucessão... Na prática, o que você está dizendo é o seguinte: o jogo está encerrado para o Bolsonaro. Isso é mentira. Mas desculpa, não está encerrado. Mas o jogo não está sendo disputado entre o entorno do Jair Messias Bolsonaro, inclusive entre o Eduardo, o Tarcísio, ou todos os nomes, o Zema, todo mundo que é da direita está levantando, de certa forma, a mão para participar? Falam assim, se ele não estiver, eu estou à disposição. É esse o discurso, ou não? Eu acho que o discurso, na verdade, é totalmente outro. Porque, assim, qualquer pessoa, isso quando você analisa a reação nas redes sociais, qualquer pessoa que tente se colocar como uma alternativa, nesse momento na direita, recebe uma rejeição ferrenha nas redes sociais. Sim. Então, na verdade, o discurso está sendo, e o discurso para o eleitor da direita, eu estou falando, inclusive do ponto de vista político, o discurso está sendo, temos que reabilitar Bolsonaro. Se lá na frente nós realmente tivermos que Bolsonaro tiver que escolher um substituto, na minha visão, o que vai contar não é o cara que, tô pronto, hein? Quero entrar no seu lugar. Não. O critério vai ser quem foi o mais fiel? Quem foi o que fez de tudo para que o Bolsonaro pudesse, de fato, disputar essa eleição? Mas você sabe que o Bolsonaro perdeu essa última eleição aí que a gente teve? Primeiro que foi uma eleição meio esquisita. E segundo foram aqueles caras que fizeram ela embaixo da mesa e fizeram aquela campanha. Nenhum nem outro. Esse aí não, nenhum nem outro. Esses caras, quantos milhões de votos que a gente tem? O Alba que sabe esses números. Quantos milhões de votos você teve aí dessa turma que falou, não, nenhum nem outro, não sei o quê, esse cara que fez o L embaixo da mesa. E esse cara tá onde agora? Esse cara tá aí pagando imposto. Tá solto. Tá solto aí. Ele vai votar em quem no final? Eu acho que esse eleitor tá muito satisfeito com o Lula, né? Porque basta você ver... satisfeito? Tá insatisfeito. Porque você vê, por exemplo, o Armínio Fraga, né? Que era um cara mais tucano e tal. E os gatinhos liberais. E que no fim acabou declarando voto no Lula. Ele não demorou muito tempo, ele fez lá um artigo voltando atrás. Não foi bem o que eu pensava e tal. Então acho que isso representa muito bem o sentimento desse eleitor, né? Ô Holliday, partindo da premissa
de que o Bolsonaro não consiga reverter a sua inelegibilidade. Lá veio essa premissa. Acabamos de falar, lá veio o gatinho. O gatinho, ó o gatinho. É o mamapute. Sofisticação. Partindo da premissa. Partindo da premissa, o senhor acredita que o Bolsonaro dará a bênção ao Tarcísio ou a alguém da família? Olha, eu acho que hoje é impossível a gente dizer isso por algo que eu estava falando aqui. Porque esse processo de tentar reabilitar o Bolsonaro é, ao meu ver, se não der certo, o próprio processo de escolha. Porque perceba, se o sujeito, ele, digamos, seja um dos nomes lá que quer substituir o Bolsonaro, pode ser o Tarcísio, um outro governador ou alguém da família. Se é alguém que está fazendo corpo mole, se é alguém que tem medo de levar adiante essas pautas contra a censura ou contra ministros do STF, essa pessoa naturalmente vai ficando para trás. Então, eu não consigo dizer, não, o Tarcísio vai encampar essa bandeira até o fim. Né? Não dá para você saber disso no momento. Ontem, no discurso dele, acho que ele sinalizou isso. Mas ainda tem tempo. E essa escolha, se tiver que acontecer, em hipótese alguma vai acontecer esse ano. Porque esse ano ainda restam muitas armas para reabilitar o Bolsonaro. A própria anistia é uma delas, os embargos infringentes no STF, e a gente não pode ignorar a influência externa. Porque por mais que os ministros digam que decisões de Trump ou de qualquer governo estrangeiro não influencia, na prática gera um clima político, influencia no clima político, e esse clima político pode sim acabar influenciando o julgamento lá na frente. Talvez não esse dessa semana, mas os dos recursos. É que o Bolsonaro, ele tem uma autenticidade. A característica dele é a autenticidade. Sim. A característica do Bolsonaro é o seguinte: Exatamente. o Bolsonaro é um cara, ele não mente para ser aceito. Ele não se faz de outra pessoa para ser aceito. Então, ele é o que é e é isso aí. Isso incomoda muita gente. E essa característica, o povo gosta. O povo gosta, fala, porra, esse cara, ele tá falando o que tá sentindo. Então ele transmite muita emoção para as pessoas. A característica do Bolsonaro. Você vê as pessoas que vão na rua, elas defendem o Bolsonaro com unhas e dentes. Tanto é que não aceitam outro que não seja o Bolsonaro que vai dar a bênção. Pela característica do Bolsonaro. Por ele nunca se curvou. Ele nunca se curvou a nada. Ele sempre é um cara que sempre falou o que ele pensa. O que ele acha, né? Não, e por isso ele acabou irritando muita gente, né? Me parece que... Porque hoje em dia, se você analisar a política, esses caras são cara de pau. Os políticos não têm mais vergonha de nada. Não, esse negócio dessas leis aí que tem agora de como é que chama aí, pô? A lei que o cara pega dinheiro, passa pra onde quer. Da emenda? Da emenda, as emendas. Porra, bicho. Político hoje em dia é cara de pau. Jogando sol. Zuckerman. Eu sei. É tudo cara de muito pau. Dinheiro, o cara tudo cara de pau. Os caras não têm mais vergonha. Mas antigamente o cara tinha vergonha. Não é, Sam? Então o Bolsonaro ele representa isso. Os caras falam, pô, o Bolsonaro é um cara firme, autenticidade. E é isso que eu acho que, que é a característica que o cara gosta. Disso é porque corrupção deixou de ser uma pauta. Tipo, você tinha na época da Lava Jato, manifestações enormes contra a corrupção, a favor da Lava Jato, tal, não sei o quê. Desde que a Lava Jato acabou, isso acabou deixando de ser uma pauta. Você vê hoje o Bolsonaro tá em vias de ser condenado, mas assim, ele não é acusado de desviar um centavo sequer. E mesmo assim tem gente que detesta ele, mesmo que não tenha nada a ver com dinheiro público, né? Com dinheiro que vá para as mãos das pessoas. Porque misturou tudo, não, tudo é crime e tal. E aí essa pauta da corrupção foi se esvaziando. E esses políticos acabaram se sentindo mais confortáveis, evidentemente, né? Mas não te desanima, você que já entrou tanto na política, que falam que é esse pêndulo, né? Que vai bem para a esquerda, depois vai para a direita. E a gente tem um ano que vem agora que ninguém está falando, que vai herdar realmente. Essa é uma herança maldita. O Brasil tá quebrado. Se a gente pega nossos economistas aqui, para quem sobrar, não importa qual direita será, a gente tem uma bucha aí, né, Holiday? Não, com certeza. E acho que o seguinte, esse governo, para tentar sobreviver, ele está usando de todos os mecanismos possíveis, aumento de gasto público, todas as políticas populistas possíveis para tentar sobreviver. E sempre com aquele pensamento, né? Lá na frente eu resolvo. E seja lá quem vier depois, vai ter que lidar com isso. Agora, o ponto é muito mais
fácil, né? Esse não seria o termo exato, mas é muito mais tranquilo você lidar com isso, com um governo aberto ao mercado, aberto a conversar com diversos países, com uma visão de desburocratização, com uma visão de redução de impostos, do que um governo que gasta, porque aí você vai aprofundando mais ainda o problema e trazendo mais consequências para o futuro. Né? Cadê a pesquisa lá a pesquisa nova que saiu aí? Quando saiu? Ninguém nem falou. Você também não estava no seu jornal hoje? A gente já falou semana passada, aqui fica prolixo. Hã? Calma, não precisa concordar tudo com o Emílio para puxar o saco. A gente falou semana passada do Tarcísio e a mesma notícia. Na tela? Essa saiu ontem. Pô. Mas o Tarcísio tá lá. Ontem não teve programa. No segundo turno. Saiu hoje. Falando a mesma coisa da semana passada. Hoje. Não, saiu semana hoje. Passada. Tarcísio a mesma pesquisa da semana passada. Não é a mesma pesquisa. Saiu hoje a pesquisa. Ó, põe aí pra gente poder ver. O cara tirou. Tarcísio de Freitas. Puta, os câmeras tudo na frente, ó. 38%. 38%. Lula da Silva. 34%. Depois vem Ciro Gomes. Com 9%. 9%. E aí? Ratinho Júnior com 4%, empatado com o Ronaldo Caiado, 4% também. Eduardo Leite vem com 3% e o Zema 3%. Agora eu te pergunto, por que Eduardo Bolsonaro não está, nem a Michele estão na pesquisa? Por quê? Aí eu te pergunto, você que está nos acompanhando, tem que pensar um pouco. Por que nenhum Bolsonaro aparece nessa pesquisa? Momento da reflexão. Neste programa, meus queridos. Não é? Pois é. Por quê? Por que será? Por que será? Então, mas é isso que estamos discutindo. Me parece que... Não estamos discutindo nada. Estamos sim. Não. Tá Ninguém obscuro. Tá discutindo assim, com certeza o Centrão quer o Tarcísio. Acho que está muito claro isso, né? Até por conta do Kassab fazer parte do governo, que é uma figura do Centrão histórica, que esse pessoal já tem muita proximidade e tudo mais. Só que, assim, é uma ilusão eles acharem que esses votos são do Tarcísio. Porque, assim... e ele próprio reconhece isso, né? Ele não existia politicamente antes do Bolsonaro. As pessoas conheceram o Tarcísio por conta do Bolsonaro, votaram nele por conta do Bolsonaro. Então, assim, qualquer tentativa de uma candidatura à revelia, como alguns já chegaram a cogitar, seria um fracasso completo, entendeu? Então, acho que é uma ilusão essas pesquisas, porque esse cenário eleitoral depende única e exclusivamente da palavra de um homem que hoje, inclusive, não pode nem falar para o seu público, né? O que é um completo absurdo. É isso aí. E como é que tá a saúde do Bolsonaro, hein? A gente tá vendo ele lá, saem umas fotos dele lá na casa dele, que é mesmo uma grade, né? Ele põe a cabeça para fora e não faz mais nada. Sabe qual a pergunta que você não fez? Que você deixou para a audiência e para ele? Quanto tempo vai ser a sentença? Qual vai ser a sentença do Bolsonaro? Cara, assim, muito provavelmente a maioria dos ministros, acho que essa semana vão declarar ele culpado, só que existe um caminho aí, né? E esse caminho acho que tem poucas pessoas dizendo. Vai vir, e isso é o que se diz nos bastidores, uma divergência do ministro Fux. Aí não se sabe se ele vai dizer que ele é inocente ou se vai divergir só na dosimetria da pena. Mas, independentemente disso, a divergência do Fux e a divergência do Zanin, que com certeza vai vir na pena, porque tanto o Zanin quanto o Fux estão sempre dando anos menores para todo mundo nesse julgamento do 8 de janeiro e tudo mais. Isso abre espaço para um recurso chamado embargos infringentes. Que vai lá para... Que aí vai para toda a galera. Que é o seguinte, o ministro A falou tal, o B isso, C aquilo. Como é que a gente une tudo isso em uma sentença só? E aí todos os 11 ministros têm que definir esse texto final. Porque agora, para a turma que está ouvindo aí, quem vai decidir são esses ministros que estão aí, que é o Moraes, que é o Carmen Lúcia, o Moraes, Zanin, Dino e o Fux. Esses 5. Então já tá 3-2, ele já perdeu aí. Só que aí ele pode recorrer, aí vai para toda a galera, para os 11, que foi quando o Lula teve isso também. Você tá animado? Você tá animado? Cara, eu acho que assim, nós tivemos uma sinalização alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que foi o seguinte, né? Perguntaram pro ministro Barroso, que é o atual presidente do STF, o que ele achava da anistia. E aí ele deu uma resposta que foi a primeira resposta, assim, que um ministro do Supremo, digamos, meio que admitindo uma possibilidade. Ele disse, olha, anistia antes do julgamento é impossível, porque nem houve condenação. Mas depois do julgamento, é uma questão política.
Óbvio que ele depois tentou voltar atrás. Não estava defendendo, não adianta o meu voto. Mas o ponto é, isso dá uma sinalização de que talvez o Supremo, nesse momento, não tenha a unanimidade que já teve lá atrás. De, não, anistia de jeito nenhum, anistia não tem como. Tanto é que foi a partir dessa fala, isso o Ciro Nogueira disse numa entrevista para a Folha, foi a partir dessa fala que o Centrão sai do governo Lula e começa a aderir à anistia. Mas aí que tá o problema, porque tem que ter Bolsonaro na eleição. Exato, e essa anistia essa que é o negócio. É uma estratégia de uma coisa de cada vez. Não, mas não tem isso. Mas nesse texto... eles iam pautar duas coisas, a anistia... Não. Mas nesse texto estão as duas coisas. Eu sei, mas se o cara faz anistia e Miguel Bolsonaro, porque me parece que é calar Bolsonaro. Então, é um acordo, né? Pode ser um acordo. Sei, mas é um acordo que o Bolsonaro perde. Então, que acordo é esse? Não, aí nem dá pra discutir um negócio desse. O acordo é o seguinte, você vai ter tua liberdade, mas você tá o acordo do Caracu. Não. O acordo, se vai ter uma anistia ou não, o Bolsonaro não deve mais nada. É igual o Lula, quando foi lá, o senhor não deve mais nada à justiça. Você não tem mais nenhuma pendência. O senhor não tem mais... Não, se é pro Bolsonaro, ele não tem mais nada a dever. Olha só, essa anistia... Que anistia é essa? Anistia anula esse julgamento aí do suposto golpe, etc. Não vem não, isso é Caracu. É pra ferrar o Bolsonaro. Não, mas aí... Acordo é esse? Acordo é esse. Que você pega, você vai embora. Você perde ou você perde? Não anula automaticamente. Não, mas o ponto é, o texto que está sendo discutido agora inclui a reabilitação do Bolsonaro. Claro. Agora, o problema é o seguinte, isso tem que passar no Senado. Então, na Câmara existe uma grande chance de passar. O problema é que no Senado, Davi Alcolumbre diz que é contra isso. E aí é que tá. Lá pode vir uma emenda que tira o Bolsonaro e deixa o resto. E aí é isso que a direita tem que ficar de olho. Porque pode ser que na Câmara passe o texto, a gente comemora tal, não sei o quê. E aí chega no Senado, que é a última fase dentro do Congresso, e aí eles mudam o texto completamente, com um substitutivo, com uma emenda, seja lá o que for. Esse é o grande risco nesse momento. Por isso que a manifestação de ontem foi tão importante. É um jogo complicado, né? Tem que ficar de olho aí. É isso. Olha, meu querido Fernando Holliday, que elegância. Como você tava... Doutor Holliday. Você fez lá eu tava bravo, eu sempre fico bravo com o microfone. Você fez lá um discurso inflamado. Você inflamou mais que o governador aí, que o Tarcísio. Governador bravo parece o Murilo Couto falando. Não, ele viralizou também com os estudantes lá pro Hamas também. Eles Nossa. tentaram me bater, rapaz. Porra, meu. Um berro lá. O berro que me salvou. O Belo? Siga lá o Holliday, @Fernando Holliday nas redes sociais. É o Instagram do Holliday que está sempre colaborando aqui com o PAN. Obrigado, viu, Holliday? Muito obrigado, Emílio.